Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início hoje à nossa aula. Hoje a gente vai mencionar crimes contra a pessoa. Os crimes contra a pessoa nós vamos ver basicamente aqueles que têm mais sido pedido em concurso aí para vocês. A gente vai ver os crimes contra a vida, que são o homicídio, que são o aborto, o infanticídio, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio. A gente vai ver os crimes também de lesões corporais e depois a gente vai ver os crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação e a injúria. Então esses crimes nós vamos ver neste momento. A partir de agora nós vamos ver esses crimes contra a pessoa. O primeiro crime que a gente vai ver aqui, que a gente pode dividir aqui crimes contra a pessoa, o subtítulo seria crimes contra a vida. 4 são os crimes contra a vida, nós já mencionamos, que são o homicídio, o aborto, o infanticídio, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio. Esses 4 crimes praticados na forma dolosa, eles são da competência do tribunal do júri. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque existe o homicídio também que é culposo e ele não é da competência do tribunal do júri. Tirando o homicídio culposo, os 4 crimes que nós mencionamos, eles são da competência do tribunal do júri. O homicídio está tipificado ali a partir do artigo 125 do Código Penal. Então o Código Penal ali no seu artigo 121, na verdade, no artigo 121 do nosso Código Penal, traz a figura do homicídio. O homicídio pode ser simples, pode ser privilegiado, pode ser qualificado, pode ser culposo. E aí a gente vai mencionar aqui de um por um para vocês aqui. Em princípio, a gente tem que entender que o crime de homicídio do artigo 121, caput, é matar alguém. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 6 a 20 anos. E o homicídio simples, que constitui em matar alguém, que é de 6 a 20 anos, na verdade é um delito subsidiário. Por que é o delito subsidiário? Vulgarmente chamado a sobra, ou seja, se ele não se enquadrar perfeitamente nas qualificadoras, ele será simples. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, a lei define quando que o homicídio é qualificado. Ela define quando que o homicídio é privilegiado, mas ela não define quando que o homicídio é simples, só fala matar alguém. Então nessa situação a gente chama de delito subsidiário, é a sobra, ou seja, se não existir nada mais grave, se não existir nenhuma qualificadora, se não existir nada acima disso daí, nada que vá qualificar na verdade o crime de homicídio, então ele será homicídio simples. Procura-se primeiro verificar dentro das qualificadoras expressas no Código Penal se ele se enquadra ali. Caso ele não se enquadre, esse delito será subsidiário, que é o homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. A gente vai citar alguma coisa que está lá na frente aí no seu material. Se você procurar lá na frente, você vai achar que a gente tem que chamar a sua atenção para pequenos detalhes como, por exemplo, matar alguém. Quem é este alguém? Qualquer pessoa, exceto se você matar dolosamente o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, tá certo? O presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque se você matar qualquer um desses aí dolosamente, você não vai responder pelo Código Penal, mas você vai responder pela Lei de Segurança Nacional. Isso daí é bom que você fique atento, porque são informações que são pertinentes. Eu citei 4 pessoas, o presidente da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, matando dolosamente um desses aí, você não vai responder pelo Código Penal, mas pela Lei de Segurança Nacional. Um pequeno detalhe que é importante que você entenda em relação ao homicídio, quando fala em matar alguém, o sujeito passivo desse crime é qualquer pessoa. Já o sujeito ativo desse crime é aquela pessoa imputável, tá certo? Aquela pessoa imputável, se ela cometer esse delito. Agora tem um detalhe, se for praticado por menor, seria caracterizado um ato infracional. O homicídio pode ser privilegiado. Se ele é privilegiado, o juiz pode reduzir a pena. E essa redução da pena é de 1/6 a 1/3. O juiz pode, não necessariamente o juiz estará obrigado a reduzir essa pena, mas o juiz poderá reduzir a pena
para aquela pessoa que pratica homicídio privilegiado. Aí alguém pode me perguntar, quando é que o homicídio seria privilegiado? O homicídio pode ser privilegiado de duas formas. Por relevante valor moral ou social. O relevante valor moral, por exemplo, a gente poderia mencionar que moral quer dizer individual e social é coletivo. O moral, que seria o individual, a gente poderia mencionar aquela pessoa que mata aquele que estuprou a sua filha, mata aquele que cometeu um delito qualquer contra o seu filho, ou contra o seu pai, ou contra a sua mãe. Então, neste caso aí, haveria a forma privilegiada do homicídio. O juiz poderia reduzir a pena de 1/6 a 1/3 dessa pessoa aí, pelo relevante valor moral. Agora, o valor social seria, por exemplo, matar aquela pessoa que é traidora da pátria. Seria um relevante valor social. Ou então, se você matar uma pessoa sob o domínio de violenta emoção, tá certo? Domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, eu chamo a sua atenção aqui para pequenos detalhes. Tem que ser sob o domínio de uma violenta emoção e tem que ser logo após, logo em seguida, não pode ser muito tempo depois, mas tem que ser logo após, logo em seguida, a uma injusta provocação da vítima. Não é qualquer provocação da vítima, é uma provocação da vítima desde que seja praticada de forma injusta. Aí, neste caso aí, haveria a forma privilegiada do homicídio e o juiz poderia reduzir essa pena de 1/6 a 1/3. Chama a sua atenção aqui para o homicídio simples e pergunto a você, o homicídio simples é delito hediondo? Como regra, não. Ele não é delito hediondo porque ele não está previsto na lei dos crimes hediondos. Em compensação, ele pode sim ser crime hediondo. Como regra, ele não é, mas ele pode se tornar delito hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que somente um do grupo o tenha praticado. Então, se ele for praticado em atividade típica de extermínio, mesmo que somente um elemento do grupo tenha praticado, aí ele será crime hediondo. Caso contrário, ele não será crime hediondo. O homicídio privilegiado também não é delito hediondo, tá certo? Porque ele não está previsto. O rol dos crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos traz um rol taxativo. O homicídio privilegiado não se enquadra dentro dos crimes hediondos. O homicídio pode ser qualificado. No homicídio qualificado, a pena em si já é maior. Veja que no homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. No homicídio qualificado, ela vai de 12 a 30 anos de reclusão. Então, ela em si, ela já é maior. Haverá qualificadoras, e são diversas as qualificadoras, nós elencamos aqui para vocês as qualificadoras que são trazidas pelo nosso Código Penal. Então, por gentileza, a primeira é mediante paga ou promessa de recompensa, a lei diz mediante paga, quer dizer à vista, ou promessa de recompensa, a prazo, tá certo? Ou por outro motivo torpe. Então, a primeira qualificadora aí a gente poderia mencionar o motivo torpe. Motivo torpe é aquele desprezível, aquele repugnante. Por exemplo, como o homicídio mercenário, que é a promessa de recompensa ou a paga à vista, né? É a promessa que é a prazo, ou à vista que é a paga de recompensa, tá certo? Então, neste caso aí, caracterizaria a forma qualificada do crime de homicídio. Então, se você matar alguém por causa de dinheiro, para receber uma herança, para receber alguma coisa, isso aí seria um homicídio mercenário. E por se tratar de homicídio mercenário, ele se enquadra como motivo torpe, que seria motivo aí de aumentar a pena, ou seja, de qualificar o crime de homicídio. Existe o motivo fútil. O motivo fútil é aquele motivo banal. Não é sem motivo, porque se é sem motivo, não há motivo. Porque na prova o examinador pode colocar a falta de motivo poderia caracterizar o motivo fútil? Não, porque a falta de motivo, o nome já diz, não tem motivo algum para a prática do delito. Em compensação, o motivo fútil é banal, embora ele seja pequeno, mas ele existe.
O que seria um motivo fútil? Matar alguém porque, por exemplo, olhou para você com a cara feia. Matar uma pessoa, por exemplo, porque te deve 5, porque te deve 10 reais. Matar uma pessoa, por exemplo, porque te deu uma fechada no trânsito. Então isso aí caracterizaria um motivo fútil, um motivo banal. E esse motivo banal aí vai qualificar o crime de homicídio. Então cuidado com esses pequenos detalhes. Nós falamos para vocês o primeiro caso, que é o motivo torpe, que ele está vinculado a uma forma desprezível, uma forma repugnante de praticar um homicídio, aquela forma que, na verdade, a sociedade repele aquela forma de praticar o homicídio, da mesma forma como seria, por exemplo, o homicídio mercenário. E o motivo fútil, que é o motivo banal. Então são dois até agora, duas qualificadoras que nós vimos até agora. A terceira qualificadora poderia ser você matar uma pessoa utilizando-se de veneno, envenenando a pessoa, ou colocando fogo na pessoa, ou matando a pessoa através de explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso, tá certo? Ou cruel, que é aquele que você causa um sofrimento desnecessário à vítima. Então tudo isso daí, na verdade, qualifica o crime de homicídio, ou se por um outro motivo qualquer, tá certo? Possa resultar perigo comum. Ou nessa situação haveria o que a gente chama também de qualificadora do homicídio. E essa forma de resultar perigo comum, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, é pôr fogo na residência da vítima e colocar em situação de perigo os vizinhos dessa pessoa. Então, neste caso, caracterizaria a forma qualificada aí do homicídio. Seria uma outra qualificadora aí do crime de homicídio. Uma outra qualificadora que a gente poderia mencionar seria a traição, seria a emboscada. A traição é aquela chegada por trás, pegar a pessoa desprevenida, pegar a pessoa pelas costas. A emboscada é quando você fica num determinado local aguardando a vítima para passar para que você se oponha contra ela. Então, neste caso, caracterizaria a forma qualificada do homicídio, ou mediante dissimulação. O que seria uma dissimulação? É você ocultar a sua verdadeira intenção para poder se aproximar da vítima. Então, se você oculta a sua verdadeira intenção para se aproximar da vítima, para matar essa vítima, então, neste caso, você está sendo uma pessoa dissimulada, está cometendo o crime por dissimulação, ocultando a sua verdadeira intenção para se aproximar da vítima. Neste caso aí, caracterizaria uma qualificadora do homicídio, tá certo? Então, cuidado que isso é importante. Ou então, se você utiliza de um outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, por exemplo, pegar a pessoa dormindo e matar. Então, você está utilizando de recurso que torne impossível a defesa da vítima. E uma outra qualificadora seria a queima de arquivo, que seria essa daqui, ó, para assegurar a execução, a ocultação ou impunidade ou vantagem de um outro crime. Pensa você, imagina que você tenha presenciado um crime X qualquer. E essa pessoa viu que quem praticou o crime viu que você presenciou esse crime. Então, neste caso, você é uma testemunha contra ela. Aí o que ele faz? Ele procura matar você. Se ele procurar matar você, ou seja, se ele vier a te matar por causa disso, ele enquadraria nessa qualificadora, assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade por um outro crime, que seria, na verdade, uma queima de arquivo. Matar para esconder um crime anteriormente praticado. Então, isso aí seria uma qualificadora também aí do crime de homicídio. Então, nós mencionamos aqui as diversas qualificadoras previstas ali no artigo 121 do Código Penal, nos seus parágrafos, tá certo? Então, a gente menciona aí algumas, na verdade, todas as qualificadoras trazidas pelo nosso Código Penal. Existe o homicídio culposo. Agora, antes de falar sobre o homicídio culposo, eu vou chamar a sua atenção ainda para a forma qualificadora e perguntar a você: esse homicídio qualificado, ele é delito hediondo? Ele é delito hediondo, tá certo? Porque a lei dos crimes hediondos, no seu rol taxativo, traz o homicídio qualificado como crime hediondo. Então, qualquer qualificador aí caracterizaria um crime hediondo. Então, repetindo apenas para que a gente entenda.
O homicídio simples é crime hediondo? Não, não é, mas ele pode ser? Pode, quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que somente um do grupo pratique. O homicídio privilegiado é crime hediondo? Não, porque a lei não traz. O homicídio qualificado é crime hediondo? É crime hediondo, tá certo? Porque a lei traz no seu rol taxativo que o homicídio qualificado é delito hediondo. Aí alguém poderia me perguntar, o homicídio poderia ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Poderia. Por exemplo, se você mata uma determinada pessoa que estuprou a sua filha, tá certo? E você mata através de envenenamento. Então, neste caso, o homicídio seria o quê? Privilegiado, qualificado. Aí viria a pergunta, esse crime é hediondo se ele é privilegiado, qualificado? Não, porque a lei dos crimes hediondos não traz no seu rol taxativo essa forma de crime como crime hediondo. Então, cuidado, o homicídio privilegiado não é hediondo, o qualificado é hediondo. E o privilegiado qualificado não é crime hediondo. Em outras palavras, para ficar bem simples para você entender, apareceu a expressão privilegiado, o crime deixa de ser hediondo. Se apareceu a palavra qualificado, desde que não traga consigo a forma privilegiada, aí será delito hediondo. O próximo aqui seria o homicídio culposo. Você comete homicídio culposo quando você mata alguém por imprudência, negligência ou imperícia. E a pena com certeza é bem menor, não é delito hediondo e nem é delito da competência do tribunal do júri. Os que nós mencionamos anteriormente são delitos da competência do tribunal do júri. Já o homicídio culposo não é da competência do tribunal do júri. E você vê que a pena dele é bem menor do que a pena do homicídio simples, porque você mata através de imprudência, negligência ou imperícia. Poderá haver o perdão judicial. O perdão judicial é uma das causas de extinção da punibilidade prevista lá no artigo 107 do Código Penal. O perdão judicial como causa extintiva da punibilidade. E o juiz poderá, não necessariamente o juiz estará obrigado a fazer isso, mas o juiz poderá, na verdade, aplicar o que a gente chama de perdão judicial como causa extintiva da punibilidade, quando as consequências do ato atingem o próprio agente de forma tão grave que qualquer sanção aplicada a ele seria desnecessária. Por exemplo, recentemente aconteceu aqui em Brasília uma situação interessante. Uma senhora deu a marcha ré no seu veículo para levar o filho à escola. E não se atentou que o filho estava atrás do carro, ela estava retirando o carro da garagem para levar a criança à escola. E ela não se atentou para a criança que estava atrás do carro. O que aconteceu? Ela esmagou a criança ali numa grade de proteção. Neste caso, ela cometeu um homicídio culposo, mas as consequências do ato já a atingiram de forma tão grave que qualquer sanção para ela seria uma sanção desnecessária. Então, neste caso, o juiz poderia aplicar o chamado perdão judicial como causa extintiva da punibilidade, ok? Prevista lá essa causa no artigo 107 do nosso Código Penal. Algumas observações aqui para o homicídio culposo. A pena pode, na verdade, ou será aumentada de 1/3. O nosso Código Penal diz que a pena será aumentada de 1/3. Então, é causa de aumento de pena, tá certo? Causa de aumento de pena no homicídio culposo. Então, quais são as causas de aumento de pena no homicídio culposo? Cuidado que aqui não se refere ao homicídio doloso, mas se refere ao homicídio culposo. As causas de aumento de pena são essas 4 que nós aqui elencamos para vocês. Se o crime resulta de inobservância, tá certo? De regra técnica de profissão, arte ou ofício, então observa, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, por exemplo, um erro médico. Ou se o crime, se o agente, ele omite o socorro. Cuidado, alguém pode perguntar na sua prova, se o agente omite o socorro, neste caso, o agente que praticou o homicídio culposo,
ele omite o socorro, ele responde pelos 2 crimes em concurso de crimes? Aí eu vou chamar a sua atenção e vou dizer que não. O agente só vai responder pelo homicídio culposo e essa forma de omitir o socorro dele vai simplesmente agravar a sua pena. A pena vai ser aumentada em 1/3. Não significa que ele vai responder por 2 crimes. Ele vai responder pelo homicídio culposo mais o crime de omissão de socorro. Não. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo e a pena dele pela omissão de socorro vai ser aumentada em 1/3. Mas ele não vai responder pelo crime de omissão de socorro, vai responder apenas pelo homicídio culposo, com essa causa de aumento de pena em 1/3. Terceiro, se o agente foge para evitar prisão em flagrante. Então observa, se ele comete homicídio culposo, ele está, por exemplo, manuseando a arma e acidentalmente essa arma dispara e atinge uma determinada pessoa. E essa pessoa vem a óbito. Se ele foge, tá certo, para evitar a prisão em flagrante, então neste caso é motivo de aumentar a sua pena em 1/3. Então nós já vimos 3. A inobservância, tá certo, de regra técnica de profissão, arte ou ofício. A segunda, quando o agente omite o socorro. E a terceira, quando ele foge para evitar a prisão em flagrante. E a quarta é quando ele não procura diminuir as consequências de seu ato. Então a gente tem que sempre procurar diminuir as consequências de seu ato, tá certo? Fazendo alguma coisa, ele não pode ficar inerte, ele tem que fazer alguma coisa para tentar ou para procurar diminuir as consequências do seu ato. Neste caso também seria motivo de aumentar a pena dessa pessoa em 1/3. E aqui não é que o juiz pode aplicar essa pena. Na verdade, aqui a lei diz que a pena deverá ser aumentada em 1/3, que seria uma forma de um caso de aumento de pena para o crime de homicídio culposo. Agravantes do homicídio doloso, também a pena aumenta em 1/3. Nós vimos os 4 casos em que a pena aumenta no homicídio culposo e agora a gente vai ver alguns casos em que a pena aumenta no homicídio doloso, tá certo? Em 1/3. Eu vou chamar a sua atenção aqui, antes de mencionar aqui essas causas de aumento de pena no homicídio doloso, eu quero que você não confunda isso daqui com as qualificadoras que nós já mencionamos, porque nas qualificadoras a pena já é maior por natureza. Aqui a pena vai ser a pena do homicídio doloso, que é o homicídio simples, acrescida de 1/3, tá certo? Que é a pena não da do homicídio qualificado, mas do homicídio simples, acrescida aí de 1/3. Um outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, pode haver o que a gente chama de as agravantes genéricas ali, tá certo? Ou apenas as agravantes. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você cometer parricídio, matar o pai, matricídio, matar a mãe, ou fratricídio, matar o irmão, é uma causa de aumento de pena, é uma agravante. É uma agravante. Agora, cuidado aqui com essa informação. Isso daqui também é agravante. Só que essa outra agravante que eu acabei de mencionar para vocês, ela não faz parte dessas agravantes aqui. Porque aqui é bem taxativo. A pena vai ser aumentada em 1/3. Enquanto nas outras, o juiz que vai dizer o quanto dessa pena que vai ser acrescida. Neste caso aqui, não. Neste caso aqui, a agravante do homicídio doloso, ela vai ser aumentada necessariamente em 1/3. Quando que ela vai ser aumentada em 1/3? Quando a vítima ela é menor de 14 anos ou ela é maior de 60 anos. Se ela é menor de 14 anos ou maior de 60 anos, é motivo de aumentar essa pena em 1/3. Agora eu chamo a atenção para vocês nesse outro detalhe aqui, ó, que a pena pode ser aumentada de 1/3 a 1/2. E não é somente para o homicídio, mas para a lesão corporal também. Ou seja, essa mesma regra aqui, ó, de aumento de 1/3 a 1/2, serve para o homicídio, como serve também para o crime de lesão corporal que a gente vai ver logo à frente. Então, se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de vigilância, tá certo? E normalmente existe isso
em alguns estados brasileiros, por que não dizer em praticamente todos os estados brasileiros, que existem as milícias privadas a pretexto de estar prestando serviço de segurança, de vigilância para aquela comunidade local, ela se acha no direito de lesionar alguém ou se acha no direito de matar alguém. Então, neste caso, essa pessoa que praticar essa conduta ou esse grupo que praticar essa conduta vai responder pelo crime de homicídio, tá certo? Vai responder pelo crime de homicídio ou lesão corporal, vai depender daquilo que foi praticado, e a pena vai ser aumentada de 1/3 a 1/2. Ou então, se for praticado por grupo de extermínio. Nós vimos que se for praticado por grupo de extermínio, em atividade típica de grupo de extermínio, tá certo? Então, cuidado aqui com essa informação, haveria a chamada forma hediondo do delito. Então, cuidado para a gente não errar. Então, preste atenção nesses dois detalhes, porque essas duas observações servem tanto para o crime de homicídio quanto para o crime de lesão corporal. A gente vai dar uma pausazinha, um intervalozinho para vocês, só para você tomar uma aguinha, e daqui a pouquinho a gente está de volta.